E eu estou muito feliz e emocionada de estar aqui novamente nesse outro processo, nessa outra fase Transforma Mãe. Depois de mais de um ano passando aí por transformações pessoais, aonde uma caminhada de cuidados como filha, como mulher, eu feminino, como mãe, como esposa e empreendedora. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que eu estou de volta. Ah, o bom filho sempre volta a casa. E eu sempre falei que o Transforma Mães é um propósito. É um propósito que Deus confiou nas minhas mãos. E aquilo que Deus chama a gente para fazer, não adianta. Vai nos buscar onde a gente estiver. Eu estou aqui em Goiânia, muito feliz. E, na verdade, as minhas convidadas, as minhas participantes, eu honro demais todas aquelas que vieram comigo desde o início, que somaram muito, foram muito importantes para o projeto, né? Pegaram na minha mão, na verdade. A gente pegou unida, trazendo conteúdos incríveis. Fizemos uma parte muito importante na época da pandemia. Foi um momento que quase todos nós paramos a nossa vida profissional e tivemos que nos reinventar. E o que nós fizemos foi nos unirmos, né, como mãe. Então, nós tivemos o nosso programa do Transforma Mães, trazendo mães com vários tipos de contextos profissionais. Tivemos mães que vieram somar com seus conteúdos das nossas plataformas, fizemos eventos, congressos, e principalmente ferramentas que fizeram muito sentido. Mas nós não podemos deixar de falar que continua o nosso pilar da fé. Hoje também alcançando não só dentro de um contexto, mas que é um pilar porque sem a fé é impossível alcançarmos as outras direções. Então, a fé, ela é um princípio dentro do Transforma Mãe, valor. A família, que é de onde nós viemos, porque honrar e respeitar a nossa história, independente de como ela foi. E tivemos aí também, né, passando tantas coisas abençoadas. Só eu e Deus sabemos tudo aquilo que eu tive que romper, todas as barreiras internas, inconscientes, para que eu pudesse estar aqui novamente. Mas o bom filho sempre volta a casa. E olha só, eu chamei a Ariane, que é uma pessoa muito especial. Ela que veio, gente, pelo um processo seletivo, onde eu selecionei mais de 28 candidatas, e até nos meus processos seletivos eu falo, Senhor, manda a pessoa certa, no lugar certo, que vai trazer realmente a missão. E eu, na hora, eu senti que ela também deveria fazer parte do Transforma Mães. Mas ela achou que ela viria somente para ser a produtora, né? Está aqui por trás dos bastidores, mas hoje ela está aqui para ser a minha primeira entrevistada, porque nós vamos ter dois pilares muito importantes dentro do Transforma Mães, que vai ser o empreendedorismo e as terapias. Então, nós não temos como, mães, de ser boas mães, de cuidar dos nossos filhos, se a gente não cuidar da gente. Se a gente não tiver esse encontro profundo com as nossas emoções, se nós tivermos um encontro profundo com as nossas histórias, para que a gente esteja fortalecido com a nossa força para seguir para a vida. É isso aí, Roberta. Muito obrigada pelo convite.
Tô muito feliz de estar aqui, porque eu também tenho as minhas lutas, as minhas batalhas, as minhas vitórias como filha, como mãe, né? Por mais que a minha fase ainda tá no início, né? Eu tenho apenas um bebezinho de 1 ano, então a minha história tá só começando e eu quero aprender com você e compartilhar aquilo que eu já vivi na minha história, tanto como filha e agora como mãe. Então, obrigada pelo E ela convite. parece que é uma criança, né, gente? Mas ela tem mais de 30, viu? Ela tem mais de 30 e tem uma história linda aí de superação de cirurgias desde Sim, quando ela era criança. Conta um sim. pouquinho aí para nós, Ariane. É, desde quando eu nasci, né, eu fui diagnosticada com a cardiopatia, tetralogia de Fallot. Com 10 dias de vida, eu tive a minha primeira parada cardíaca. Passei por 3 cirurgias no coração. Fui desenganada pelos médicos várias vezes. A minha última cirurgia no coração foi há 10 anos atrás, então, assim, tá um pouco recente. E a minha gravidez foi de altíssimo risco. Eu tive acompanhamento com 2 cardiologistas, o obstetra de alto risco. Então, assim, a minha história na parte de saúde foi bem turbulenta, mas muito vitoriosa. Graças a Deus. E é muito legal isso que a Ariane está falando, porque uma das coisas que eu sempre falo no Transforma Mães é que nós somos mães que curam outras mães com as nossas histórias. Então, com certeza, muitas mães virão se conectar com você. Porque muitos acham que você foi para o marketing, né? Mas conta aí como que você veio parar no marketing. O marketing me encontrou, né? Foi ele que me encontrou, não foi eu que quis o marketing, não. Eu sou formada em pedagogia, né? Atuei na área durante 5 anos. Só que por conta da saúde, da minha cirurgia no coração, eu tive que me afastar da sala de aula. E então eu fui para o empreendedorismo. Abri a minha própria empresa, uma confeitaria, e tive que aprender a vender. Consequentemente, conheci o marketing, né? Que hoje é o marketing digital. Isso foi em 2016. E então, desde não parei mais. Tive que vender a empresa por questões familiares, porém continuei no marketing, porque eu sempre fui nessa pegada meio influenciadora, né? As minhas próprias redes sociais sempre foi muito engajada. Então, já que eu gostava, né, das redes sociais, desse movimento, como se diz, unir o útil ao agradável, né? Eu gostei do marketing e tô até hoje, desde 2018 no marketing e não pretendo sair. E hoje você atua com empresas. Sim, hoje eu atuo fazendo gestão, né, das redes sociais das empresas, gestão de conteúdo, tráfego pago, toda a parte de estratégia, até mesmo no marketing do off mesmo. Também eu faço parte na tudo, desde a da estratégia até a execução. Como que você, Ariane, está fazendo para alinhar, né, trazer esse equilíbrio da sua vida pessoal e profissional? Assim, tá sendo bem desafiador, porque quando o Matheus nasceu, meu filho, hoje ele tá com 1 ano e 6 meses. Quando ele nasceu, eu tava meio que no ápice da minha jornada profissional, com clientes e fazendo cursos, né, de pós e estudando. Então, quando ele nasceu, eu parei tudo para cuidar dele. E eu sofri um pouco de depressão, porque eu me senti, tipo assim, nossa, né? Eu me senti meio que incapaz, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar em ativo. E eu parei tudo para cuidar dele. Eu senti falta, tive depressão. Quando ele completou 6 meses, foi um acordo que eu tive com o meu esposo de começar a ter alguém para cuidar dele, para eu poder voltar aos estudos, voltar aos meus clientes, nem que seja por um período, para eu poder me sentir, vou falar uma palavra que talvez não seja correta, mas me sentir útil. Porque por mais que eu estava sendo útil para o meu filho, mas o meu profissional estava meio que abandonado e eu queria voltar ao meu profissional. E hoje eu tenho uma pessoa que cuida dele, né, para mim, enquanto eu faço os meus trabalhos com os meus clientes. E ainda topou um desafio interno aí, né? Né? Um E, desafio muito grande. e isso é muito legal que você trouxe, porque os nossos filhos são as nossas forças, né? Sim, E a gente cuidar da nossa carreira é a gente poder dar o melhor para eles.
E aí, para cuidar da nossa carreira, muitas vezes assim, a gente se ausenta e fica se sentindo Culpado. culpada. Ah, eu não tenho tempo, eu não fico. E aqui, agora, nessa nova etapa, usei muito uma frase, um versículo da Bíblia, na primeira etapa, que era: Mãe, seja forte e corajosa. Eu vivi muito o processo de ser forte. E dentro do meu processo terapêutico de mediação sistêmica, eu fui entendendo que quanto mais eu buscava essa força, maior eu ficava e pesado muitas coisas ficavam para mim. E aí eu em oração eu falei, não, é hora agora de ser corajosa. É enfrentar questões não para lutar, mas para trazer consciência para mim. E agora, nessa nova etapa, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então, segura que nós vamos alcançar aí multidões, porque nós queremos contribuir, né? É entender essa dor da mãe. Então, nós vamos estar muito focados em parcerias aí com a Associação do Autismo de Goiás. Nós vamos ter muitas coisas aqui. Então, nós vamos estar diretamente trabalhando com as mães atípicas, que eu me apaixonei por elas, eu senti a dor delas é a minha dor. E para as mães que têm filhos com transtornos, dependências aí gerais, né? Porque só uma mãe pode entender a dor da outra mãe. Exatamente. E as mães que têm esses filhos com essas condições, elas se sentem muito mais culpada. Culpada por ter o filho assim e culpada de não conseguir dar o suporte que o filho precisa, né? Isso. Então, ela precisa desse apoio, dessa ajuda, desse companheirismo para, como se diz, diminuir o fardo, que é muito Que é se pesado. cuidar, né? Na verdade, ela precisa entender esse cuidado dela com ela precisa entender que ela precisa participar das terapias junto com os terapeutas. Então, para que realmente funcione as terapias, ela precisa fazer parte, ela precisa fazer terapia. Então, não adianta. Isso, para mim, foi um divisor de águas. Quando eu entendi que não era sobre o meu filho, era sobre mim. Então, que às vezes vem esse contexto para nós e a gente não sabe lidar. E aí eu entendi que o processo era meu também. Então, eu fui descobrir questões sistêmicas que vieram da família, da herança familiar, que a gente fica nesse preconceito, né, com psiquiatria, e a psiquiatria é nosso maior aliado, os terapeutas são nosso maior aliado. Tem outras coisas que são muito importantes que nós vamos trazer, que é a alimentação. Sim, A exatamente. alimentação, o exercício físico. Então, não é só ir lá e medicar, nós precisamos também fazer. Então, hoje, o exercício físico é minha terapia também. Então, você passou por isso Sim, também? sim, passei. Quando eu tive depressão, um pós-parto, eu percebi que eu, mesmo cuidando integralmente do meu filho, não estava sendo suficiente, porque faltava algo em mim. Faltava, eu me senti não estava completa, porque meu profissional não estava completo. E assim, a gente, por mais que existe partes na nossa vida, a gente é um todo. Se uma parte não tá boa, a gente não tá bem completamente. E foi uma questão que eu abri com meu esposo, que eu precisava retomar a minha vida profissional para eu me sentir bem e poder cuidar do meu filho com excelência. Porque eu tava cuidando dele, mas me tendo essa culpa. Nossa, tá faltando alguma coisa em mim. E depois que eu retomei a minha vida profissional, né, tive esse tempo comigo, né, esse tempo para mim, eu pude melhorar o tempo de qualidade com ele, com o meu filho. Porque hoje, quando a gente tá junto, eu tô pra ele, tô com ele, tô cuidando dele 100% integralmente. Por quê? Porque eu já estou bem, eu já estou completa, eu já estou satisfeita, realizada. Então, é melhor, é mais fácil, mais prazeroso o tempo que eu estou com o meu filho. Isso é muito lindo.
E dentro do Transforma Mães, nesse ano, eu sempre falei assim: não desista, mãe, dos seus filhos. Não desista de você, não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento, não desista do seu propósito. Quando eu me vi no meio de uma separação, de um furacão, né? Eu falei, e agora? Como que eu vou me posicionar? Mas nós não podemos ter medo, nós não podemos ter vergonha, nós não podemos deixar de acreditar que até uma separação é o melhor que nós podemos fazer dentro da história que você está vivendo. Porque ninguém merece ser infeliz, passar por agressões, passar por contextos que não são de Deus, Sim. né? Não são para nós. Então, nós estamos aqui por um propósito. E às vezes é encorajar outras Sim. mulheres a não é a se separar, mas tomarem as melhores decisões. Exatamente. E quando a gente fala em agressão, vamos ampliar esse leque. Não é só agressão física, a psicológica É também. isso. A psicológica, a financeira, porque às vezes as mulheres, né, as mães, a única fonte de renda vem do marido. E ela se vê dependente do marido, aí ela se submete até às agressões psicológicas por conta desse recurso financeiro que ele sustenta. Então a gente precisa ter essa mentalidade que todo tipo de abuso não pode ser suportado. E isso que você trouxe também é muito importante, porque muitas mãezinhas, até mesmo essas mães atípicas, elas são abandonadas pelos maridos. Elas assumem com unhas e dentes esses processos. Tem muitos pais maravilhosos, inclusive tem um aí que eu conheço, maravilhoso, que é assim, depois nós vamos trazer, Sim, sim. mas e mães que têm filhos com dependências, elas muitas estão sozinhas e não se separam porque elas não têm como fazer, né? Elas têm medo. E aqui nós vamos ensinar você a ganhar dinheiro, mãe. Não se Sim. preocupe, porque nós não estaremos sozinhas, mas não é para ser melhor do que nenhum homem, porque também muitas mulheres estão vivendo essa bandeira, né, de eu não preciso de homem, a mulher tem o seu lugar e o homem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas falas, que a mulher pode tudo, pode, e cada uma tem o seu lugar na vida, na história. Então, assim, estou muito feliz. E é aquela história, né? Você vai aceitar o nosso convite? Eu aceito. E De você? fazer parte do Transforma Mães, de Eu aceito. ensinar essas mães aí se Sim. posicionarem. Sim, sim. As mulheres precisam desse apoio, né? As mães precisam desse apoio. Então, assim, eu estou aqui, né? Já aceitei, né? E quero muito poder contribuir com a minha história e quanto mais mães eu conseguir ajudar, conseguir transformar, para mim vai ser uma realização. E como que você se sentiu quando você passou por essas cirurgias, olhando para a vida? Então, desde quando eu comecei a entender sobre a minha doença, o meu cardiologista sempre falou assim: Ariane, você não é deficiente, você é uma pessoa normal e tem algumas condições que requer alguns cuidados. Então, assim, exercício físico eu não posso fazer, alimentação, esforço físico, às vezes emocional também, muito abalo emocional, que acaba gerando, né, uma crise de ansiedade, por exemplo. Então, assim, eu sou foi muito restrito, né, a minha vida. Porém, eu vivi um normal, Uhum. normalzinho, como uma criança qualquer. Quando chegou a fase, né, das cirurgias, eu sempre estava tranquila. Porque em todas as vezes que eu entrava pro centro cirúrgico, eu sempre orava, falava, Senhor, vem comigo, porque eu sei que eu não vou estar sozinha. Eu vou estar sozinha naquela maca, mas eu não vou estar sozinha. O Senhor vai estar comigo. Então, se a Ariane, você teve medo? Não, não tive. Porque em todo momento eu sempre pedia, Senhor, vem comigo, não me deixa sozinha. Esteja do meu lado, comigo. Ele E está. eu ia tranquila. Eu sempre fui muito confiante. Porque devido a todos esses milagres, né? Então eu sempre confiava em Deus. Era aquilo que Deus queria que fizesse na minha vida.
lindo isso, porque olha só como nós somos únicas. E é muito fácil, às vezes, apontar o dedo para outra, né? E falar assim, ah, aquela é isso, porque quando a gente entende que nós somos únicas, porque no meu caso, eu também tive processo depressivo, agora do ano passado para cá, e eu era o contrário, eu precisava malhar, precisava fazer determinadas coisas para poder trabalhar o meu emocional. Então, a gente tem que entender o nosso processo para a gente poder. E isso que você trouxe é muito bom, porque como nós vamos falar de transtornos, vamos falar de autismo e outras, né? Aí, outros contextos, a medicação ela é muito importante, Sim, né? sim. O transtorno bipolar, ele precisa de equilíbrio. E Exato. ninguém é doente, igual Não. você falou aí agora. Ó, você não é médico. Ele foi muito importante nessa Sim, fala dele, sim, sim. né? E hoje, dentro das empresas, é uma realidade. As pessoas hoje tomam medicamentos. É porque as pessoas hoje vão atrás de diagnósticos. E às vezes não é um diagnóstico, né? A Não. pessoa não se resume a um diagnóstico. Igual, eu não se resumo a uma doença cardíaca, eu tenho uma vida. Aquilo faz parte de mim, eu tenho que aprender a lidar, seja com medicamentos, seja com terapia, seja com exercício físico. No meu caso, eu tenho uma restrição. Mas eu aprendi a lidar e hoje eu vivo muito bem. Hoje, quem olha pra mim e fala assim, nossa, não dá, é imperceptível, né, a sua condição cardíaca. A pessoa olha pra mim e fala, não, você é doente, não parece. Você é doente. Olha as frases. Ai, Ah, meu Deus, nós precisamos trabalhar precisamos, muita programação precisamos. neurolinguística aqui. Então, vamos corrigir. Você tem essa condição cardíaca, mas É uma é condição. uma Até condição. vou mudar também algumas falas aqui, porque é uma condição diferente, Sim, né? Que é o que nós vivemos. E mas tá tudo isso, bem. tá, não me deixa de ser uma pessoa. Eu sou uma E é uma pessoa. ótima profissional, né? Então, tomar a medicação, hoje eu estou muito em contato com muitas mães que tomam medicação, que elas foram diagnosticadas e acham que é por algum contexto que vivenciou. Também pode ser, mas isso é herança mesmo, né? Que vem vindo e a gente precisa se posicionar. Quando a gente toma um medicamento, a gente começa a sentir Sim, equilíbrio, se sentir melhor, tá pronta para cuidar do filho, né? Da exatamente. casa, do trabalho, E consegue se concentrar. o emocional está diretamente ligado ao nosso corpo. Se o nosso emocional está abalado, se o nosso emocional está desestruturado, o nosso físico também vai estar. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Não existe Nós isso. somos corpo. Espírito. Então, a gente precisa entender, né, que a gente não pode estar em nenhum em excesso, tudo é um equilíbrio total. E esse equilíbrio faz a gente romper fronteiras. Eu estou muito feliz de você ter aberto também a sua história, que não E é foi só um fácil. pedacinho, gente. Hã? Eu contei só um pedacinho. E é como eu disse aqui antes dos bastidores, coincidentemente, hoje é dia 16, um dia muito importante para mim. Então, fica aqui gravado, né, para nós que esse dia 16 vai ser o recomeço. Isso, o recomeço de uma nova história. É o Transforma Mães em nós, todos os dias. Nós temos que transformar o nosso dia todo dia. Exato. E cada dia é um passinho, cada dia é um passinho. Quando passar o tempo, a gente vai ver quantas pessoas foram transformadas por esse passinho. E quantas pessoas e mães também já devem ter sido transformadas por você, pela Sim, sua história sim, sua, né? E às vezes a gente tem outras que a gente não conhece, né? Outras doenças, outros processos. Quando a gente ouve assim, ó, será que não tem mães que vão assistir, vão falar, nossa, eu passei isso, eu posso virar o uhum, jogo da minha vida? exatamente. Não Ou desistir? às vezes aquelas mulheres, né, que têm aquela condição,
aquela condição e se acha, nossa, será que eu vou conseguir? Será que isso vai me permitir? Será que eu vou ser mãe? E eu consegui. Mesmo contradizendo os médicos, eu consegui ter o meu filho e eu sou muito grata por isso. E, Roberta, acredito que tem muitas mães que estão chegando agora, que não participaram da primeira fase do Transforma, né, em 2020. Eu queria que você explicasse pra gente o que é o Transforma Mães. Transforma Mães, ele veio primeiro para mim, né? Para minha própria transformação. E ele é um projeto, é uma rede de apoio. É uma rede de apoio emocional e profissional. Então, nós vamos ter terapias e também vamos ter online e presencial. Vai começar em Goiânia. Nós vamos ter alguns workshops voltados para o empreendedorismo, que é ajudar essas mães a se posicionarem, né, dentro do seu negócio. Desde a boleira, a manicure, ela é empreendedora, empresária. Ela precisa ter esse posicionamento nas redes sociais, na vida financeira. Nós vamos trabalhar isso com ela. Nós vamos ter feira, congresso. Para esse ano vai ser esses 4 pilares. Vamos trabalhar terapias, nós vamos trabalhar workshop para ensino, vamos trabalhar a feira e vamos ter uma conferência. E Maravilha. vai ser um espetáculo. Vai sim. Ó, gente, ó, pode confiar que quem tá nos bastidores tá te garantindo que vai ser, ó, não vai, você não pode perder hipótese alguma, garanto. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história, como que o Transforma chegou pra você e como você se transformou para gerar esse projeto. Há 4 anos atrás, o meu filho teve um surto psicótico. E assim, na verdade, desde pequenininho, ele sempre foi imperativo. Eu fiz vários exames, e eu nunca tive um diagnóstico. Então, hoje eu vejo que o diagnóstico se atualizou muito, né? Ele tem 24 anos e aí teve um evento, né? Ali, um episódio muito sério que ele vivenciou. E aí, nesse episódio, eu fiquei internada com ele durante 30 dias. E nesses 30 dias foram muitos altos e baixos, né? De quero morrer, quero viver, e depressão e muitas coisas acontecendo. Mas o processo não foi só dele. O processo foi meu e foi da minha família. Eu tenho, assim, uma gratidão enorme, porque o meu pai e minha mãe, né, cuidaram dele e tiveram comigo, minha irmã, nesse momento. E foi muito importante, mas nós também ficamos fragilizados. Então, nós também adoecemos, porque é um processo do sistema todinho, a casa inteira, Mexe no todo mexe com ambiente. tudo. Então, o que que eu fiz? Eu já tinha começado antes, Deus foi me preparando. Eu antes fazia algumas reuniões com orações para mães, não sabia que era um contexto, mas eu tinha essa necessidade de orar pelos meus filhos. Eu antes orava aleatório, aí eu comecei a me posicionar em oração para os meus filhos. E a gente, quando começa a orar, parece que a coisa vai melhorar, né? Mas aí que começou um monte de coisa a acontecer. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo foi que ali eu fui fazendo outras terapias. Então, hoje eu me posiciono como terapeuta, né, mediadora sistêmica. Então, eu cuido hoje tanto da parte de terapia com processos com aromaterapia, com terapia energética, que tem dança, desbloqueio corporal, e a constelação familiar, que trouxe um pensamento sistêmico para a gente fazer novos movimentos. E o coach, então, não é assim, ela é coach, ela é isso, não. Eu sou terapeuta e mediadora. E também trabalho dentro das empresas, né? Que hoje eu trago
a terapia empresarial para o negócio, mas não é para vivenciar só terapia, é para entender que muitas vezes a gente precisa desbloquear para ter resultado. Então, tudo é um outro contexto, mas eu tenho hoje experiência tanto em questões pessoais como profissional há mais de 16 anos, com vários RHs aí. Isso é importante porque quando a gente passa, a gente tem propriedade para falar sobre aquele assunto. Eu Então, vivenciei. como você é terapeuta e já vivenciou as situações, você tem mais credibilidade para afirmar e para contextualizar e garantir, né, os processos, né, das mães, porque você passou por isso. A minha história, ela é um método. Então, nós vamos ter um método de passo a passo que eu venho reconstruindo na minha história. Então, hoje nós vamos sim ter terapias, nós vamos sim ter conferências, workshops e feira vai começar a partir de agosto. E o podcast E o também, né? Que vai podcast, trazer pessoas maravilhosas para debater assuntos de extrema importância para todas as mães, que vão desde contextos médicos até terapias, até empreendedorismo, enfim, vamos abordar uma gama de assuntos aqui no podcast maravilhosos que você, mãe, não pode perder. então é isso, eu acho que a gente hoje tá muito feliz, né? Hoje é o começo, vamos ter muitas novidades, muitos encontros, porque é um ponto de partida o podcast, mas vai vir aí datas importantes Sim, para pessoas. nossa conferência, e também não vou contar, né? Não, Vamos não, você deixar aí. vai atrapalhar a surpresa. Vai atrapalhar a surpresa. E assim, como eu estou diante aí da nossa marketing aí que vai fazer esse contexto aí, não podemos atrapalhar. E qual é a frase, né? O que você gostaria de deixar para essas mães? Frase. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Eu falo isso porque eu vivo isso todos os dias. Isso mesmo. E a minha frase é: mãe, não desista de você. Não desista de você, não desista do seu filho. Você é a mãe certa para o seu filho. Seu filho é o filho certo para você. Quando a gente entende isso, fica tão leve, né? Porque muitas vezes a gente também olha para os filhos e fala, por que rompeu nisso? Por que que ele não se formou? Por que que ele não casou? Por que que ele não viveu? Não, você é a mãe certa para esse filho. Não desista, ele não vai desistir de você. Então é isso, um grande beijo para vocês. Vem novidade Aguardem, chegando. aguardem muitas novidades.